Esse é o terceiro vídeo da série A Eterna Jihad. O objetivo dessa série é proporcionar um maior conhecimento histórico e fazer reflexões sobre as eternas jihads do Islã contra o cristianismo. Nesse episódio, vamos discutir sobre o impacto das jihads islâmicas sobre a civilização ocidental. As informações históricas que apresento aqui são provenientes dos livros de Raymond Ibrahim, um pesquisador e historiador americano de origem egípcia e um cristão copto que pesquisou e traduziu textos de fontes primárias islâmicas e cristãs. Essas fontes primárias, escritas por islâmicos desde os primeiros séculos após o surgimento do Islã, estão descritas nos livros de Ibrahim, Sword and Scimitar, Espada e a Cimitarra, e Defenders of the West, Defensores do Oeste, que eu recomendo. O grande público desconhece o fato que o Ocidente, do qual fazemos parte, é o que restou de uma grande civilização, anteriormente chamada de cristandade ou Christendom em inglês. Essa civilização, ela surgiu depois da morte de Jesus Cristo e foi formada pela evangelização e conversão do Império Romano e dos povos pagãos de todo o Oriente Médio, Norte da África e Europa. Essa grande civilização cristã prosperou porque estabeleceu valores democráticos e cristãos em sociedades que eram anteriormente devastadas por autoritarismo, infanticídio, hedonismo e desumanidade. Mas a partir do século VII, a cristandade passou a ser atacada e gradativamente destruída. Com o surgimento do Islã no século VII, iniciaram as constantes jihades islâmicas contra a cristandade, e desde então contabilizamos 14 séculos de invasões e massacres com a opressão, assassinato e escravização de milhões de cristãos, o que desfigurou a cristandade. Tivemos algumas poucas vitórias e muitos heróis contra um inimigo implacável. Mas se contabilizarmos o território e o patrimônio humano e cultural perdido para o Islã, eles foram os grandes vencedores. Nossos antepassados passaram séculos se defendendo de constantes ataques, onde se tornou rotina o massacre e genocídio das populações cristãs, o sequestro de mulheres e crianças e a exploração econômica dos sobreviventes. Fontes históricas primárias, escritas por islâmicos e cristãos, comprovam que o Islã destruiu a maior parte do patrimônio cultural, humano e religioso da cristandade. Bibliotecas, monastérios e dezenas de milhares de igrejas foram totalmente destruídos e outros foram transformados em mesquitas islâmicas. Os territórios cristãos da Grande Síria, onde hoje se encontram os países islâmicos, desde o Oriente Médio a todo o norte da África, eram o coração da cristandade. Esses povos, como por exemplo os egípcios, eram profundamente cristãos. Somente a parte ocidental da cristandade conseguiu resistir às invasões e permaneceu sob domínio cristão, embora a Espanha tenha ficado quase 800 anos sob domínio islâmico, depois recuperando território e se tornando cristã novamente. A destruição da porção leste da cristandade deixou a sua irmã menor, a Europa Ocidental, totalmente órfã, mergulhando a região no que ficou conhecida como a Idade das Trevas ou a Idade Média. A extraordinária ponte de conhecimento e cultura que existia dentro da cristandade, entre o leste e o oeste, unidos ao redor do mar Mediterrâneo, sofreu uma grande ruptura e destruição, da qual a civilização cristã jamais se recuperou. Além da cristandade ter perdido permanentemente a maior parte do seu patrimônio cultural e religioso, até mesmo o nome da civilização foi perdido. Em algum ponto da história, a cristandade passou a ser conhecida como o Ocidente ou civilização ocidental. Até hoje, ela é a única civilização no mundo identificada pela sua localização geográfica. Essa mudança de nome ajudou a descaracterizar a origem religiosa e cristã do Ocidente e teve consequências dramáticas.
contribuiu para o decaimento dos valores da civilização e cultura cristã, que no presente gradativamente está sendo substituída por uma cultura ateística, materialística e até mesmo demoníaca. Hoje em dia, os ocidentais desconhecem a origem dos preceitos e normas da sua própria civilização. A perda da identidade cristã foi um processo planejado pelos inimigos da cristandade e visa a destruição dos valores da civilização cristã, pois os nossos inimigos abominam os nossos valores. Ao descaracterizar a base cristã da civilização ocidental, eles pretendem destruir os valores superiores dessa civilização incrível. E que valores são esses que são constantemente atacados pelos nossos inimigos? Os principais valores da cristandade, que foram ensinados pelo próprio Cristo, são o amor ao próximo, o respeito a Deus, o respeito aos direitos humanos, a meritocracia, a democracia, a justiça, a liberdade de expressão, a moralidade, a ética, a valorização e proteção das mulheres e crianças, entre muitos outros. Esses valores proporcionaram o desenvolvimento da cristandade e formaram uma civilização avançada em todos os campos, além de sociedades justas e humanas. Tudo isso foi um resultado direto da influência cristã e também judaica nas sociedades ocidentais. Na verdade, a cultura de uma civilização está intimamente ligada aos valores da religião praticada por essa civilização. Portanto, diferentes culturas, como a cristã e a islâmica, jamais serão equivalentes e geram sociedades com valores totalmente opostos. Equiparar diferentes culturas, como o que acontece no conceito de multiculturalismo, significa praticar a relativização até mesmo da verdade. O autor T.S. Eliot afirmou que, abre aspas, a cultura e a religião são indissociáveis. A cultura pode até ser descrita simplesmente como aquilo que faz a vida valer a pena de ser vivida. Nenhuma cultura pode aparecer ou se desenvolver exceto através de uma religião. Podemos compreender a religião como a totalidade da maneira de viver de um povo, do nascimento até a sepultura, da manhã até a noite e até dormindo. A maneira de viver é também a sua cultura. Fecha aspas. Os princípios éticos, a visão do que é certo ou errado, a filosofia de vida, são extremamente diferentes em diferentes religiões, o que reflete na cultura e na civilização que se forma a partir dessa religião. A maioria dos ocidentais desconhece esses fatos e consideram que muitos desses valores, que são exclusivos da cristandade, sejam valores universais e atemporais, que existam em todas as civilizações. Essas pessoas não entendem que caso a civilização ocidental seja destruída, viveremos em sociedades totalitárias e intolerantes, que abominam os valores democráticos e os direitos humanos da civilização ocidental.